Olá, boa noite a todos. Que bom que estamos juntos mais uma vez, mais uma quarta-feira de poder, de oração, quarta-feira de estudo da palavra de Deus. Nós iremos nessa noite dar continuidade a esta série tão especial que é Lições da Noite. Eu creio que nós estamos hoje na penúltima noite dessa série. Provavelmente queremos começar uma outra, mas hoje, o tema de hoje, o quinto episódio desta série é Judas. A noite na vida de Judas, ok? Então feche seus olhos e vamos orar. Querido e amado Deus, nosso bondoso Pai, nossa gratidão a Ti pela Tua bênção, pelo Teu cuidado sobre nós, sobre o Teu povo. Pedimos, ó Deus, que possa cuidar dos que estão enlutados, daqueles que estão doentes, daqueles que estão no leito da enfermidade, como é o caso de duas pessoas aqui no nosso distrito, o Deri, que está em Salvador, e a Nerise também está em Salvador também. Nenhum dos dois estão com Covid-19, mas tem outras enfermidades. Que o Senhor abençoe, ó Deus, essas pessoas, cure-as e traga de volta o mais breve possível para o seio da sua família. Abençoa no nome dele todas as outras famílias também que representamos. Cuida do teu povo, e no momento que nós abrimos a tua palavra nessa noite, rogamos que mais uma vez o Senhor nos dirija, nos fale ao nosso coração. É o que nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o personagem que queremos falar nessa noite é um dos mais conhecidos do Novo Testamento e talvez da Bíblia. Sempre o seu nome é mencionado quando se fala da história de Jesus. Esse personagem é Judas. E vamos ver um pedacinho da sua história aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus e permitir que Deus fale mais uma vez. A Bíblia é a boca de Deus, e a Bíblia aberta é Deus falando. Mateus 26, nós vamos ler no versículo 20 em diante até o 25. Mateus 26, 25. Opa, Luciano já compartilhou ali, obrigado Luciano. Luciano é um futuro pastor, já está aí encaminhado, graças a Deus. Vamos lá então. Mateus 26, verso 20. Olha o que diz. Chegada a tarde, você já sabe que a tarde, quando a Bíblia fala de a tarde, a Bíblia está se referindo à noite. Porque na Bíblia não existe três tempos, de manhã, tarde e noite. Na Bíblia existe manhã e tarde. Amanhã a parte clara, 12 horas, e a parte escura é a tarde. Então, toda vez que você vê na Bíblia dizer, e caía a tarde, está caindo a noite, está chegando a noite, a tarde e a noite. Então, continuando, chegada a tarde, ou a noite, pôs-se ele, Jesus, à mesa com os 12 apóstolos. E enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Essa noite aqui, a reunião aconteceu no cenáculo. Uma sala ampla, onde Jesus se separou para fazer a sua última ceia com os apóstolos, com os discípulos.
Era o último encontro com eles antes da chamada paixão. E aquela noite era uma noite muito especial na vida de Judas. Judas, como eu disse, é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento, talvez da Bíblia. Porque Judas entrou para a história como aquele que traiu Jesus. E o ser humano, o homem moderno, não trata Judas com bons olhos. Eu já vi nome de personagens da Bíblia, acho que quase todos. É comum os filhos de pessoas religiosas, evangélicos, de cristãos, colocar o nome de seus filhos de personagens bíblicos. Mas eu quero te desafiar, você já conheceu alguma vez na sua vida um Judas? Eu nunca conheci um pai ou uma mãe que tivesse a coragem de colocar o nome de seu filho de Judas. Nunca vi. Judas se tornou símbolo, um símbolo maior de traição. Virou até um adjetivo. Você é um Judas, ou seja, você é um traidor. Em várias partes do país, é comum no período da Santa Ceia, no período da Semana Santa, né, chamada Semana Santa, é comum, né, cada um daqueles dias ter uma comemoração especial, Sexta-feira Santa, o dia da morte de Jesus, e no sábado é chamado de Sábado de Aleluia, né? No calendário católico chama de Sábado de Aleluia. E em muitos lugares se comemora o Sábado de Aleluia com a tradicional queima de Judas. Em alguns lugares chamam de malhação de Judas, onde pegam um boneco e jogam no meio do povo e cada um quer dar um sopapo, cada um quer dar um chute, cada um quer tirar uma lasquinha naquele, ou pelo menos na representação daquele que é o inimigo maior do cristianismo, aquele que é o personagem central na traição e na morte de Jesus. Na região do Nordeste, especialmente aqui na Bahia, nessa região aqui que pega Salvador e Recôncavo, é comum se fazer um boneco, né, também de tecido, de pano, mas coloca explosivos. E esse Judas começa a pegar fogo até que ele começa a explodir, vários explosivos em vários lugares. É a manifestação do homem moderno em relação a Judas. Mas quem foi Judas? Judas Iscariotes. Por que Iscariotes? Estudiosos dizem que a palavra Iscariotes significava homem de Quiriote. Quiriote era uma pequena vila próximo de Hermon. E essa pequena vila produzia algumas pessoas, claro, e Judas era um homem que veio de lá, talvez filho de alguém de lá, e veio parar aqui nas cercanias da Galileia, e ele ficou conhecido como Judas, mas tinha vários Judas, era um nome comum. E ele foi chamado de Judas Iscariotes, o homem de Quiriote. Judas, quando nasceu, e nasceu num lar judeu, ele era a esperança da família. Aliás, todo judeu esperava que nascessem filhos homens, machos. E havia muita esperança no coração daqueles judeus devotos, homens e mulheres, de que aquele filho seu que nasceu poderia ser o Messias tão aguardado. Judas, quando chegou naquele lar, encheu o coração dos pais de esperança, será esse o Messias? Por isso chamou de Judas, que ao contrário do que muitos podem pensar, é um significado bonito, significa louvor, louvor a Deus. Então ele seria um louvor a Deus, essa era a aspiração dos seus pais. A aspiração de Judas, do seu coração, depois que ele cresce e se torna jovem, ele não tinha aspirações religiosas, mas um dia Judas ouviu Jesus. E quando ele viu Jesus pregando, ele ficou encantado com aqueles sermões. Aquela maneira, aquela forma diferente de falar às pessoas. A mensagem de Jesus era diferente de tudo que ele havia ouvido dos líderes, dos escribas da sua época, do seu tempo. Judas acompanhava Jesus e via os milagres que Jesus fazia. E ele foi se encantando com Jesus e foi sendo atraído a ele.
Tem um texto na Bíblia, em Lucas 9, não vamos ler aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, né? Vamos ler outros versículos. Em Lucas 9, versos 57 e 58, diz assim, a Bíblia diz assim: e alguém se aproximou dele, de Jesus, e disse assim: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus diz: as aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir a si mesmo? Há quem diga que esse era Judas. Judas teria se oferecido para ser um discípulo de Jesus, mas Jesus deu lugar. Mesmo conhecendo o seu coração, conhecendo a sua índole, sabia que era um homem que abrigava no coração muitas ambições pessoais, desejo de crescimento pessoal, ambições materiais. Esse era Judas. Jesus o aceitou no grupo, mas ele nunca renunciou aos seus planos pessoais. Judas não tinha pensamento de equipe, ele pensava em eu-quipe, pensava só nele o tempo todo. Mas Judas, ele era um homem fino, um homem de boas palavras, um homem que sabia falar, um homem que sabia se portar, era um homem educado. Ele não fazia vergonha se fosse almoçar em um restaurante chique, ele sabia comer de garfo e faca. Ele sabia o que era bom, ele sabia se vestir. Ele era tido em grande consideração pelos demais. Aliás, os outros apóstolos achavam uma grande honra ter Judas entre eles. Um cara tão bom, tão conhecido, tão experiente, tão consagrado. Então, ele exercia grande influência sobre os demais. Porém, o contrário não era a mesma coisa. Judas não os via como iguais, muito pelo contrário. Judas sempre os via como inferiores. Ele pensava, uma igreja que está nascendo, que o movimento está nascendo, com líderes como esses aqui, com uma visão tão curta, não vai prosperar. Judas estava completamente cego aos seus próprios defeitos, suas falhas de caráter, sua fraqueza de caráter. Ele estava completamente cego. Jesus, em seu amor, em sua misericórdia, em sua sabedoria, pegou Judas e deu para Judas a função de tesoureiro do grupo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que era Judas quem cuidava da bolsa. Tem um texto na Bíblia, né, quando diz, Jesus diz para ele, olha, até no dia da traição, né? Olha, o que tem que fazer, faze agora. E Judas sai. E os discípulos dizem assim, como ele andava com a bolsa do dinheiro, pensou que ele mandou comprar alguma coisa, ajudar algum pobre. Então Judas era o tesoureiro do grupo. O objetivo de Jesus era fazer com que Judas se preocupasse com as necessidades não apenas do grupo, mas dos necessitados que estavam ao redor. O objetivo disso era abrandar o coração egoísta que ele tinha. Talvez trabalhando pelos outros, pelo benefício dos outros, o seu egoísmo pudesse ser diminuído, pudesse ser minado. Esse era o plano de Jesus, mas Judas recusou e rejeitou todas as oportunidades que lhe eram dadas. Quando Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo, isso irritava Judas profundamente. Que conversa boba! Se ele é o Messias, como é que o reino não é deste mundo? Judas não gostava de ouvir isso. Quando João Batista foi preso, ele imaginou que Jesus ia fazer uma comitiva, ia organizar um grupo, quem sabe até dos zelotes, iria lá para libertar João Batista. Mas o que foi que Jesus fez? Jesus pegou o grupo e levou para um lugar recuado, para vem aqui um pouco descansar. Enquanto isso, João Batista morria degolado. Judas não entendeu. E Judas pensou, por que ele deixou João Batista? Se ele era o precursor do Messias, por que deixou ele morrer de morte tão trágica? Não era isso que Judas queria. Judas queria ação. Aliás, todos os apóstolos queriam ação, mas Judas parece que um pouco mais. Judas começou a abrir o seu coração à dúvida. E como nós falamos na noite lá no mar, quando nós abrimos o coração à dúvida, quando começamos a duvidar dos planos de Jesus para a nossa vida, de quem Ele é, de como Ele cuida de nós, abrimos o coração para a dúvida, Satanás entra
com a incredulidade. Judas começou a pensar, será que de fato esse é o Messias? Por que não libertou João Batista? Por que não já pegou a espada de Davi e livrou Israel do jugo romano? Por que ele demora tanto? Por que essa história de o reino não é deste mundo? Judas começou a questionar, porém ele nunca fazia isso de forma aberta. Na multiplicação dos pães, nós falamos aqui uma noite dessa também, na multiplicação dos pães, Judas foi do tipo do mar mesmo, né? Judas foi o primeiro a insuflar a multidão e os próprios apóstolos para tornar Jesus rei à força. Quando Jesus mandou que eles fossem para o outro lado e disparatou aquele movimento. E depois que Jesus disse para eles no caminho, olha, aquele que não come, vocês estão vindo atrás de mim por causa de pão, que não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não terá parte no reino de Deus. Ali foi uma crise na vida de Judas. Sabe por quê? Os outros talvez não tenham entendido, mas Judas entendeu que Jesus falava de um reino espiritual e não de um reino material como eles sonhavam. A partir de então, Judas começou a colocar um pensamento. Eu vou esperar que Jesus mude de pensamento até aqui. Eu só espero até aqui. Senão eu estou fora. Eu não estou aqui para isso. Eu não vou ser discípulo de um mestre que não está tentando resolver o problema da nação. Esse está parecendo que não é de fato o Messias. Aquela discussão, quem é que vai ser o maior, significava quem é que vai ser o primeiro-ministro. Porque ele entendia de um processo como uma monarquia. O Messias seria o rei, mas o rei tem os seus ministros. E o primeiro-ministro, que é quem de fato termina mandando dentro de uma monarquia, e eles brigavam quem ia ser o maior, era isso. E quem vai ser o primeiro-ministro? Essa discussão, geralmente, quem suscitava era Judas. E ele dizia, afinal de contas, o que vocês acham aí? Qual é a tendência? Quem é que se acha que o mestre vai escolher quando ele assumir o trono para ser o primeiro-ministro? E eles começavam a discutir entre si quem deveria ser o Messias. É verdade, ele sabia que Jesus tem alguns planos diferentes dos meus, mas se ele me aceitasse como um conselheiro, eu ia dar algumas ideias para ele. E isso poderia mudar completamente o rumo da obra de Deus, a obra messiânica aqui. Mas ele não quer me escutar. Mas Jesus conhecia tudo de Judas. Ele se julgava em muitos pontos muito melhor do que Jesus. Mas Jesus lhe conhecia o coração. É por isso que um ano antes da cruz, Jesus reunido com os apóstolos, em João 6, 70, verso 70 e 71, Jesus disse assim, eu não escolhi 12 entre vós, mas um de vós é um diabo, é o que ele diz. Jesus conhecia todos eles, conhecia a índole de Judas. Judas não foi profetizado para trair Jesus, mas Jesus sabia que ele iria fazer. Foi uma escolha pessoal, não estava predestinado a fazer isso. Ele escolheu. Deus, na sua presciência, sabia o que iria acontecer. Não foi Deus que fez acontecer. É muito importante que entendamos isso aí. Porém, Judas, apesar de tudo, ele nunca fazia oposição assim aberta. A oposição era sempre velada. Lembra aquelas pessoas, quando você está na escola, que senta lá no fundão? Aquelas pessoas que não têm coragem de falar as coisas e fica falando para os testes de ferro que estão do lado. Diga isso aqui, pergunte isso aqui, ou se não fala baixinho, e tal coisa. E a pessoa do lado é que é o porta-voz, vai e fala. Judas era assim. Ele aproveitava da impetuosidade de Pedro e soprava no ouvido de Pedro. Pedro, isso aqui, Pedro. Essas pessoas não vão comer nada não, Pedro. E o que vai fazer com isso, Pedro? E Pedro falava. Judas não fazia nunca oposição aberta. Até um dia, naquele dia do banquete oferecido por Simão, aquele que Jesus havia curado de lepra. Simão estava feliz quando aquela mulher entra, Maria Madalena, entra e derrama
se derrama aos pés de Jesus e quebra aquele vaso de alabastro e derrama o perfume sobre os pés de Jesus. E quando aquele perfume se espalha, né, o odor daquele perfume, né, se espalha por toda a casa, eu fico imaginando aqueles pescadores, aquele Pedro, né, homem simples que não conhece de coisa boa, dizendo assim: puxa, que cheirinho gostoso isso aí, né? Que perfume cheiroso, gostoso. E Judas dizendo: não, meu amigo, isso aqui é nardo puro. Judas sabia que era coisa boa, irmãos. Isso aqui é nardo puro. Mas ele completa dizendo assim: mas que desperdício. Um perfume valioso como este, sendo jogado nos pés de alguém, ainda que seja o Mestre Jesus, que desperdício. Quantas pessoas poderiam ser ajudadas, auxiliadas com esse valor? Irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando Judas diz isso, ele se torna representante de todos aqueles que fazem uso daquilo que pertence a Deus. Preste bem atenção nisso. Aquilo que pertence a Deus, que está em nossas mãos. E eu falo de dízimos e ofertas. A Bíblia diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Por que a expressão é roubar? Porque dízimo e oferta pertence a Deus, pertence a nós. Quando eu entrego o meu dízimo para o Senhor, eu não estou dando dízimo, eu estou devolvendo o que pertence a Ele. O Senhor diz: o dízimo de tudo que existe nesse mundo tudo pertence a mim. Agora, quando eu pego o dízimo que é do Senhor, que deveria ser dado para o Senhor, para utilizar para o benefício de outras pessoas, o que é que eu estou fazendo? Eu estou sendo desonesto. Por que eu estou sendo desonesto? Porque eu deveria dar da minha parte e não da parte de Deus. Alguns dizem assim: não, o dízimo eu não vou dar, não vou devolver o dízimo na tesouraria. Eu vou dar o dízimo para os pobres. Não, para os pobres você dá da sua parte e não da parte de Deus, não do de Deus. Voltando aqui agora, Judas diz: não, que desperdício, podia dar aos pobres. Que pobres? Ele estava preocupado com pobres, ele queria que viesse para a bolsa dele. Não estava preocupado com pobres. Como ele fez um questionamento público, e todos ouviram ele dizer pela primeira vez também, Jesus o repreendeu publicamente. E quando Jesus repreendeu a sua hipocrisia, deixai-a. Não importune essa mulher, ela fez o que era certo fazer. Judas ficou com seu orgulho ferido, irmãos. E aquele homem que gostava de dar ordens, mas não gostava de ser repreendido. Você tem dificuldade para ser repreendido quando se erra? Se você errou, seja humilde e reconheça: eu errei. A culpa não é de alguém que me repreendeu, a culpa é de quem errou. Eu errei, eu assumo minha culpa. E Judas ficou com seu orgulho ferido, machucado, corroído pelo desejo de vingança. Ele disse: eu vou me vingar. Ele pensa que ele é quem? Judas já havia perdido a noção das coisas. As suas ambições pessoais, os seus desejos pessoais consumiram sua vida espiritual. Judas resolveu trair Jesus. Eu vou vender. Já tem muita gente atrás dele que já me procuraram e eu vou entregá-lo. Vou vender Jesus, vou acertar o preço e vou vender. Vou trair. Ele tinha decidido no seu coração e achava que estava agindo certo, com seu orgulho, porém ele ainda não estava totalmente endurecido. Ainda havia oportunidade de arrependimento, ainda havia chance de arrependimento. E a Santa Ceia, a última ceia de Jesus com os apóstolos, era a sua última oportunidade. Quando eles entraram naquele cenáculo que nós lemos aqui, voltamos para aqui outra vez, texto bíblico. Quando eles entraram naquele cenáculo, Jesus lhe lavou os pés. Jesus falou ao coração de cada um deles. Eles entraram naquele cenáculo com o coração cheio de mágoa, um com o outro. E Jesus lhes lavou os pés. E disse para eles: fazei assim como eu estou fazendo a vocês, fazei vocês uns aos outros.
Jesus ensinou para eles, através daquela cerimônia, a necessidade do arrependimento mútuo, arrependei-vos, perdoai-vos uns aos outros. Jesus deu a oportunidade de lavar os pés de Jesus. E mais ainda, Jesus mostrou o seu amor, o seu perdão e mostrou também a sua divindade. Mostrou que lia o seu coração, lia a sua alma. Jesus disse para Judas, quando Jesus perguntou: quem é que vai te trair, mestre? Porventura sou eu? E Jesus disse: você disse, é você mesmo. Disse para ele. Judas ficou com os olhos arregalados. Os discípulos não entenderam. Não, é claro que não pode ser Judas. Ele não entendia que pudesse ser Judas, mas Judas sabia, porque Judas já havia traído Jesus, já havia acertado até o preço. Porém, irmãos, aquele último apelo amoroso de Jesus, apelo ao coração, apelo apaixonado de Jesus. Jesus nunca desistiu de Judas, foi até o final com Judas, até as últimas consequências com Judas, até o último momento com Judas, na Santa Ceia. E aquele último pedido, aquele último apelo foi desatendido. E infelizmente, aqueles pés que o Salvador lavou, saiu dali para traí-lo. Lembra que eu falei no domingo, Nicodemos? Nicodemos, o príncipe, saiu das trevas da noite para ter um encontro com a luz. E aquele encontro com a luz mudou a sua vida. Judas foi ao contrário. Judas saiu da presença da luz e foi parar nas trevas. Saiu da luz e se atirou nas trevas. Judas tinha seus planos. Judas acreditava que Jesus não se deixaria prender. Afinal de contas, quantas vezes tentaram prender e ele miraculosamente ele desaparecia? Mais de uma vez isso aconteceu. Em um episódio, por exemplo, chegaram a levá-lo para a beira de um precipício para jogá-lo lá embaixo dos seus inimigos. E Jesus passou por entre eles que eles nem viram. Judas via tudo isso e sabia que Jesus não se deixaria prender. Pelo menos ele imaginava. E talvez até isso servisse de gatilho para Jesus começar a sua obra logo. Ele estaria ajudando Jesus e ele estaria ganhando um dinheirinho. Quem sabe dos bobos, dos otários, ele podia estar pensando. 30 moedas de prata, no plano dele daria tudo certo. Basta tentar colocar as mãos em Jesus e ele vai sair. É só isso que ele ia fazer. Porém, quando Judas viu Jesus sendo preso, sendo amarrado, quando Judas viu Jesus já sofrendo os primeiros maus tratos ali, Judas ficou em choque. Não acredito no que eu estou vendo. E os discípulos desapareceram, sumiram, mas Judas continuou acompanhando de longe. Como Pedro acompanhava de longe, ele também acompanhava de longe, esperando o momento em que Jesus iria quebrar aquelas cadeias, aquelas cordas, iria fazer caí-los por terra. Ele já havia feito isso em um momento, quando perguntava: quem é que está procurando Jesus de Nazaré? Ele disse: eu sou, ou sou eu. Eles caíram somente pela sua voz, ao invocar o eu sou lá do Antigo Testamento. E eles caíram. Judas imaginava que isso ia acontecer outra vez, e ele foi seguindo, ele acompanhou tudo, e ele acompanhou até o julgamento, e ele viu a condenação, e ele viu Jesus sendo açoitado e sendo levado para a cruz, e ele viu Barrabás sendo solto. Ele não suportou, Judas não suportou a dor de uma consciência culpada. O peso da consciência o acusava, e ele saiu dali. E ele procurou Caifás. Vamos ler mais um versículo aqui, os últimos versículos, para finalizar o nosso pensamento. Mateus capítulo 27, verso 3 até o 5. Mateus 27, 3 a 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, já havia passado o julgamento, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais
sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo, não é comigo. Não fizemos um acerto, o problema é teu. O problema é teu. Verso 5: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E aqui vai se encerrando a noite de Judas, sua última noite. Você percebeu uma coisa interessante sobre Judas? Você percebe que Judas pode não ser esse monstro todo que pintaram para você? Você começa a enxergar que Judas era um homem igual a qualquer um de nós, com os seus mesmos defeitos. A história de Judas está registrada na Bíblia como exemplo e advertência para todos nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você não é diferente de Judas, eu não sou diferente de Judas. Todos nós, de uma maneira ou de outra, temos um pouquinho de Judas em nossa vida. A história de Judas mostra como é complicado e perigoso andar com Jesus, próximo dele, fazer parte da igreja dele, dormir ao lado dele, andar com ele e não renunciar aos desejos pessoais. Viver uma vida dupla, um cristianismo com uma vida dupla. O problema de Judas foi só esse. Judas não era um monstro. Judas era apenas um cristão com vida dupla, pensamento duplo. Os sonhos dele eram para esse mundo, para essa terra. Gostava de ouvir Jesus pregar, gostava dos seus sermões, talvez até chorava com aqueles sermões, era tocado por aqueles sermões, mas não renunciava aos seus objetivos pessoais, irmãos. Qual é a diferença dele para muitos de nós? Por que nós temos que queimá-lo na fogueira ou chutá-lo como se ele fosse pior do que nós? Embora ele vendeu Jesus 2 dias antes da cruz. 2 dias antes da cruz ele acertou o pagamento, uma quarta-feira. 2 dias antes, porém, a decisão de traí-lo foi a obra de todo o tempo em que ele andou com Jesus. Ele não traiu naquela hora. Ele vinha traindo todos os dias, andando com Jesus sem permitir ser tocado por ele. Passar tanto tempo na igreja e não permitir ser tocado pelo amor de Deus, o amor transformador de Deus. Aquele que restaura e muda o coração, que muda os pensamentos, muda os desejos, os sonhos. O coração de Judas não foi mudado, não foi alterado, ele não permitiu, ele não abriu mão. O orgulho e a ambição de Judas foram muito maiores. E ele foi morto pela sua própria ambição, pela sua própria cobiça. Jesus não falhou com Judas, lhe deu todas as oportunidades. E agora, Judas vai e encerra sua vida. Foi se enforcar. Um trágico final. Terrível final. Para um tão grande potencial, uma alma que poderia ser, tinha tudo para ter sido honrada pelo céu. Judas era para entrar na história como um dos grandes homens de Deus. Judas, deixa eu dizer uma coisa, talvez choque alguns de vocês. Judas amava a Jesus. Amava a Jesus. Gostava de estar com ele, queria ser igual a ele. Mas deixa eu dizer uma outra coisa, não basta amar a Jesus. É preciso que o amemos acima de todas as coisas.
Se Judas houvesse morrido uma semana antes, né? Antes daquela última semana, se ele tivesse morrido antes daquela última viagem para Jerusalém, os discípulos iriam passar muito tempo chorando. Talvez nós mesmos, quando chegasse um dia no céu, íamos procurar, cadê Judas? Quero dar um abraço no maior de todos os apóstolos. Quem foi Judas? Nós jamais saberíamos quem de fato era Judas. Porque a aparência de Judas era uma aparência perfeita. Porém, a revelação deixa tudo ser... A revelação deixou tudo ser registrado, foi tudo registrado pela revelação. Para exemplo meu, para exemplo meu e seu, a história de Judas foi contada para que sirva de exemplo para mim e para você, para que não cometamos os mesmos erros de Judas. Por isso está revelada a história dele, somente por isso. Agora, a história de Judas tem se repetido, infelizmente. Muitos desejam seguir a Jesus sem renunciar a desejos pecaminosos. Muitos querem seguir, andar com Ele, porém que abrigar no coração desejos maus e pecaminosos. Deixa eu dizer outra coisa para vocês, irmãos. Talvez ainda existam alguns característicos na experiência dele, de Judas, que você talvez tenha percebido em você nessa noite. Deixa eu lhe dizer, em nome de Jesus ainda há esperança. Você não precisa sair e se enforcar. Podemos nessa noite ter a grande oportunidade de ir à fonte de misericórdia. Se eu vejo característicos de Judas em mim nessa noite, eu devo correr para Jesus e não correr dele. Eu tenho que correr para os seus braços nessa hora. E Ele está disposto a nos aceitar, a nos chamar de volta, a nos perdoar, a nos purificar, a nos salvar. Essa é a noite de voltar. Não importa se você foi longe demais, é hora de voltar. O Flavinho vai cantar uma música que fala sobre a volta. E permita que Deus lhe dê de fato o desejo, porque é Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o fazer, o efetuar. Que o milagre de Jesus em minha vida e em sua vida nessa noite nos leve aos seus pés outra vez, à fonte da misericórdia e do poder, e saímos daqui certos de que a salvação chegou à nossa casa, ao nosso lar e ao nosso coração. Judas é apenas um exemplo de alguém que nós achamos que são piores do que nós. Mas a vida de Judas mostra que ele não era pior do que nós. Às vezes nós gostamos de encontrar pessoas piores do que nós, ou pelo menos que nós julgamos ser piores, porque nos faz nos sentir melhores. É a filosofia ao contrário da filosofia de João Batista. João Batista dizia, importa que ele cresça e que eu diminua. E a filosofia de muitos importa que ele diminua para que eu cresça. Você tomou a sua decisão nessa noite de voltar para Jesus de forma inteira e integral? Você reconhece que precisa andar com Ele mais perto e se permitir ser tocado e moldado por Ele? Entregar os seus planos para Ele, seus sonhos para Ele, seus objetivos para Ele, que Ele de fato guie a sua vida, que se cumpra a sua vida, o Salmo 37, verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos entregar a vida a Ele hoje? Quantos gostariam? Mais uma vez. Amém. Entrega o coração a Ele. Vale a pena. Oremos então. Querido e bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque nessa noite nós estudamos a vida de Judas. Um homem como qualquer outro. Um homem que se tornou exemplo de alguém
que trai preciosos depósitos. O exemplo de alguém que desperdiçou todas as oportunidades de salvação que Jesus lhe ofereceu. O exemplo de alguém que poderia ser contado na história como um dos maiores de todos os apóstolos, porém rejeitou todas as oportunidades. Vemos na vida de Judas, ó Deus, um exemplo a não ser seguido, e os característicos na vida de Judas não se reproduzam em nossa vida. E todos nós possamos fugir desse caminho que levou Judas à perdição. Que possamos ter voltado para o Senhor nessa hora. Que possamos ter retornado à fonte de misericórdia. Que tenhamos recebido das tuas mãos o perdão que não apenas nos perdoa, como nos enche de poder para vencer todos os pecados em nossa vida. Ó Deus Santo, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo teu perdão, pela tua mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.